Vamos lá, pessoal, agora sim a gente pode corrigir a questão, né? Nós já vimos os privilégios, agora temos que falar um pouquinho da restrição e corrigir a questão. Olha aqui, ó. A gente sabe que a EPP, Empresa de Pequeno Porte, a microempresa, elas têm privilégios previstos tanto na nova lei de licitação, quanto na lei complementar 123 de 2006, tá bom? Só que para além desses privilégios que nós vimos no bloco anterior, na verdade nos blocos anteriores, né? Elas também têm restrições. E que restrições são essas? Quando se tratar de contratação geral, quando o valor do item, né, o valor estimado do item for superior à receita bruta máxima, para poder enquadrar como EPP, não vamos aplicar o regramento da Lei Complementar 123, ou seja, aqueles privilégios que vocês viram comigo. E qual é o valor para enquadrar como EPP? O valor para enquadramento como EPP é de 360 mil a 3.600.000. Da mesma forma, quando for uma licitação para obra ou serviço de engenharia, se o valor estimado também for superior à receita bruta máxima para enquadrar como EPP, também nós não vamos aplicar o procedimento licitatório. Perfeito? E que valor é esse? Você já viu comigo, né? O valor de 360 a 3.600.000. Ou seja, tanto na contratação em geral, quanto na obra ou serviço de engenharia, se o valor estimado para poder gastar com a licitação, né? Ou seja, licitação mais contratação, em geral, ou para obra ou serviço de engenharia, ele é superior ao enquadramento, né? Ou seja, superior, na verdade, a 3.600.000, né? Que é de 360 mil a 3.600.000. Não vai ter. Então, por exemplo, foi feita uma licitação para construir uma moradia popular, né? E essa moradia popular, ela ficou enquadrada ali em 200 mil reais. Não tem problema, pode aplicar. Agora, foi feita uma licitação para construir um prédio, né, no valor de 14 milhões de reais. Não tem como aplicar. Porque 14 milhões de reais é superior, né, ao valor para enquadramento como EPP. Que na verdade a gente usa como referência 3.600.000. Se for superior a esse valor, não tem como. Então 14 milhões é superior. Então a gente não vai aplicar o regramento da Lei Complementar 123. Perfeito? A gente faz o quê? Vai participar como licitante comum. E por que existe esse regramento hoje que está previsto no artigo 4º, parágrafo 1º da nova lei de licitação, para poder evitar fraude? Porque antigamente as empresas grandes, fraudulentas, elas criavam empresas pequenininhas para poder participar da licitação e ganhar das empresas grandes honestas. As empresas grandes honestas que pediram para poder fazer isso aqui. Legal? Para poder falar o seguinte, ó, se o valor da contratação for superior ao enquadramento máximo da EPP, ou seja, 3.600.000, eu não vou utilizar as regras privilegiadoras. Tanto faz se é EPP ou CME. Tá bom? E aí então ficou fácil agora a gente responder a questão. Vamos lá? Sabe-se que a Lei Complementar 123 de 2006 prevê regras facilitadoras para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, né, em licitações públicas. Sobre este ponto, temos que as disposições a que se refere essa lei, os privilégios, você viu comigo, não são aplicados. 2 pontos. 1. No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima. Qual é a receita bruta máxima? 3.600.000. Admitida para fins de enquadramento como empresas de pequeno porte. Item 2. No caso de obras ou serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresas de pequeno porte. Perfeito. Ou seja, tanto na contratação em geral quanto para obra e serviço de engenharia, se o valor da licitação, o valor contratual, for superior ao que eu tenho que enquadrar a EPP, ou seja, superior a 3.600.000, né, eu não tenho como aplicar o privilégio para poder evitar fraude. Perfeito? Isso é o que está previsto no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1 e 2. Então, 1 e o 2 estão certos. 3. Nas compras para materiais médicos destinados... Não. Isso aqui foi eu que inventei. Não está previsto. No artigo 1º, no artigo 4º, parágrafo 1º da nova lei de licitação, eu só tenho essas 2 restrições. Né? Contratação em geral e contratação para obra ou serviço de engenharia. Se o valor, né, for superior à receita bruta máxima para enquadramento de EPP, eu não aplico o privilégio. E qual é o valor? Né? 3.600.000, que é o que está previsto na Lei Complementar 123. Perfeito? Então, pessoal, a alternativa correta é a letra C de casa, né? Somente a assertiva 3 está incorreta. Perfeito? Isso aqui, ó, é a redação
do artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da nova lei de licitação. Eu contextualizei para você entender. Então, todas as vezes que o valor da receita bruta máxima for superior a 3.600.000, eu não aplico os privilégios da Lei Complementar 123 para poder evitar fraude, para poder evitar que empresas pequenas sejam usadas como laranja de empresas grandes. Perfeito? Gabaritando a questão número 1, depois de usar 3 blocos para te explicar, isso vai cair em prova para separar joio do trigo, pode ter certeza disso, né? É a letra C de casa com fundamento do artigo 4º, parágrafo 1º da nova lei de licitação, combinado com Lei Complementar 123 do artigo 42 ao 49. Fechou? Já te convido para a próxima questão.